sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos orar? Deus Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, e mesmo, ó Deus, às vezes sendo temas ou assuntos simples, nós carecemos da direção do Teu Santo Espírito, porque para muitos isso é tratado como loucura, mas para nós, os Teus servos, o Senhor nos revela a Tua Palavra de maneira clara, e nós pedimos ao Senhor que nos dê a Tua orientação, nos dê a Tua direção, a clareza, apesar do instrumento, para que o Teu povo seja edificado, o Teu povo conheça mais uma porção do caráter do Senhor, e que possamos com isso, Deus, confiar cada vez mais e plenamente no Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, abençoe esta sala, as demais salas também, para que saiamos daqui edificados e alimentados pela Tua Santa Palavra. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse é um tema que, às vezes, a gente não vê muita aulas ou temas aprofundados somente para isso. Deus ciumento, ou ciúmes de Deus. E o Packer traz ali, neste livro, um capítulo específico falando sobre o Deus ciumento. E é interessante porque, apesar da gente saber que Deus ele é ciumento, e temos a clareza disso, Packer traz nesse capítulo aqui, pelo menos em apenas 3 páginas do livro, ensinos muito profundos com relação aos ciúmes de Deus, de maneira que difere aos ciúmes que nós estamos acostumados ou vemos ao longo da nossa vida, comparando aqui ciúmes de Deus como algo muito bom. Então, a ideia de ciúmes aqui de Deus ele relata como zelo. Por que a gente leu aqui o capítulo, Êxodo capítulo 20, o verso 5, que é o mais especificamente? Porque aqui ele vai falar que eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A ideia que a gente entende sobre ciúmes, no caso de Deus, ele está falando sobre zelo. Então, para muitos cristãos, isso acaba sendo um desconforto ao ouvir que Deus é ciumento. Isso ocorre porque, em nossa experiência humana decaída, o ciúme é quase sempre sinônimo de insegurança, possessividade, doentia ou inveja. Às vezes a gente abre os canais ali, liga a televisão, a Band e o SBT são mestres nisso, né? Se você ligar na televisão nesse canal, a TV até sangra, de tanta notícia ruim que tem ali. E uma das coisas que a gente está muito acostumado a ouvir é sempre casos de casais que matam um ao outro, né? O marido mata a esposa mata o marido, por conta de ciúmes possessivo. E é óbvio que quando a gente fala de ciúme, sempre nos vem à mente isso, porque a gente está tão acostumado no nosso dia a dia a ouvir esse tipo de tema, a ouvir esse tipo de história, que quando a gente fala de Deus ciumento pode soar um pouco estranho, soar algo muito assim, poxa, Deus então está pecando fazendo isso, sendo um Deus ciumento? Mas não. No entanto, Parker ele nos lembra que o ciúme é um dos atributos que Deus atribui a si mesmo. Em Êxodo 34, 14, eu peço para que algum irmão abra lá, nós lemos porque Deus falando um pouco a respeito do zelo. Não é apenas algo que Deus tem, é quem Ele é em relação à sua aliança. Então, quando a gente for falar de ciúmes, coloque sempre também zelo. No caso de Deus, o Deus ciumento, Ele é um Deus zeloso. E nós vamos ver o porquê que Ele faz isso, cumprindo a sua aliança com o povo. Êxodo 34, 14, quem achou, levanta a mão aí para ler. Vai chegar o microfone. O Rony. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, olha, diferente do que a nossa imaginação ela pode entender, Deus ele não se revela apenas como amor e justiça, mas traz também como consequência, numa declaração de seu próprio nome, o Deus zeloso. Ele se apresenta como um Deus zeloso. E Êxodo 20 é a primeira vez que nós vamos ver Deus falando de maneira direta, que Ele é um Deus zeloso, né? Colocando ali ao povo esse cuidado que Ele tem. Então, nós temos a revelação contra a imaginação. Nós não inventamos que Deus é ciumento. Nós buscamos a verdade nas Escrituras, aonde Ele mesmo se revela dessa forma.
Então, nós vamos ver também o caráter divino, o termo zeloso em Êxodo 34, 14 e em Êxodo 20, como nós lemos no início, não é um defeito, mas é um resumo da sua glória moral e fidelidade ao povo. Mas para a gente poder entender melhor, às vezes a gente confunde um pouco ciúmes com inveja. A gente acaba misturando um pouquinho, a gente precisa entender isso para poder diversificar, para poder separar e não trazer o pecado em algo que às vezes é até lícito, né? Inveja é pecado, mas ciúmes nós vamos ver que não é em algumas circunstâncias. Então, ciúmes é uma preservação. O ciúme foca em algo que eu já possuo, ou que me pertence por direito, como um relacionamento, em que sinto estar sob ameaça de um terceiro. É o desejo de manter aquilo que é meu. Nós vemos isso em crianças. Pega o brinquedo, deixa uma outra criança pegar o brinquedo preferido dela. Ele tem ciúmes, ele não quer. Eu quando morava com os meus irmãos, a gente tinha mania, às vezes, de pegar a camiseta escondida um do outro. Aí saía na foto, depois virava um auê. O miserável pegava o negócio escondido, saía na foto, ele tinha a prova para poder vir depois acusar. E ele tinha o zelo, meus irmãos ali tinham o zelo, eu também tinha o zelo, os ciúmes da minha roupa. E também é assim nos nossos relacionamentos. Né? Você, com o seu cônjuge, você também passa a ter ciúmes do teu cônjuge. Você fica ali receoso quando você vê alguma conversa alheia, algum olhar estranho para o teu cônjuge, você tem ciúmes. E é lícito isso. Tá? Embora nós vamos ver que no caso de Deus, Deus atribui esses ciúmes a nós também, porque Deus também nos concede sentimentos, os mesmos sentimentos que Ele tem, nos concede também, mas nós temos um problema, nós temos o pecado. Então, por muitas vezes, nós usamos isso de forma errada, mas nós vamos entender que os ciúmes aqui, nesse caso em específico, não é um pecado, não é um pecado de Deus, e nós também vamos também usar dos nossos ciúmes para a glória dEle. Então, para a gente separar, os ciúmes é isso. A inveja já é uma privação. A inveja foca em algo que não possuo, mas que o outro tem. Não é apenas querer o objeto, mas muitas vezes desejar que o outro não o tenha. Então, ciúmes é zelo por aquilo que eu já tenho, inveja é aquilo porque eu não tenho. Eu quero possuir, eu quero aquilo que é da outra pessoa. Eu desejo o cônjuge do outro, desejo o material do outro, desejo o carro do outro. Isso é inveja, isso não é ciúmes. Ciúmes é aquilo que Deus lhe deu, aquilo que você tem como sua propriedade, seja ela seus bens, seja ela o seu cônjuge, seus filhos. Isso é um ciúmes, é um zelo. Separado isso, nós vamos então para 5 pontos aqui que o livro vai tratar, falando a respeito dos ciúmes. Então, nós temos o primeiro ponto que fala sobre a natureza do ciúme divino, conhecido como, nós vamos ver também, antropoformismo. Esse termo, antropoformismo, é o termo que Deus, é aquilo que Deus nos traz para melhor entendimento. Então, quando a gente fala de ciúmes, como eu falei, soa pecaminoso, mas é uma maneira de Deus mostrar que Ele está sendo zeloso. Quando a gente fala a respeito, quando Deus se arrependeu, né, para nós é como se Deus, aliás, dá a entender como se Deus tivesse pecado e se arrependeu. Não, é uma forma de entendimento para que tenha mais clareza o que Deus está querendo trazer naquele momento, tá? Mas não há pecado em si. E aí nós vamos ver, então, a natureza do ciúme divino. Para nos comunicar sua natureza, Deus usa termos humanos, que é o antropoformismo, como braço, mão, raiva ou o ciúme. Sem limitações humanas, quando a Bíblia fala do ciúme de Deus, não implica em frustrações, inveja ou limitações do conhecimento e poder humano. Mas ele vai falar da sua santidade em ação. Assim como a ira de Deus é a sua justiça reagindo ao mal, o ciúme de Deus é o seu zelo digno de louvor para preservar o que é precioso. Então nós vamos ver aqui nessa aula de hoje que este ciúme de Deus é um zelo para nos privar, para nos separar, para nos diferenciar daquilo que o mundo hoje nos quer. O mundo quer nos tragar. Mas Deus tem um zelo, tem um ciúme tão grande da gente, que Ele vai usar desse atributo seu para nos preservar e nos separar deste mundo caído. E aqui nós temos nós vamos diversificar um pouquinho sobre o que é o ciúme vicioso e o ciúme virtuoso. Então, nós vimos que até aqui que os ciúmes ele é algo lícito,
Deus ele usa dos ciúmes mostrando zelo. E aqui nós vamos entender melhor como que é a separação disso. Como que a gente separa, então, o joio do trigo. O ciúme vicioso, ele, ao contrário do zelo de Deus, o ciúme vicioso é composto de frustração, inveja, desrespeito, ou onde o indivíduo busca controle para satisfazer a sua própria natureza decaída. É aquilo que eu falei no início, as histórias que nós escutamos muitas vezes de casais que são, onde a gente escuta, né, histórias de um marido que matou a esposa por ciúmes possessivo, porque é aquela coisa de querer ter o controle, ser o dominador. E ali está o pecado. É errado você ter ciúmes da sua esposa? Óbvio que não. Se eu ver um dito cujo conversando com a minha esposa que eu não conheço, não tenho intimidade, eu vou ficar com ciúmes, obviamente. Mas nós temos que saber separar que isso não pode moldar ou controlar o nosso coração ao ponto de se tornar pecaminoso. Então, essa é a diferença do ciúmes vicioso. Ciúmes, por exemplo, de um bem material. Eu lembro de um irmão que ele me emprestava o livro dele e achava engraçado que aí eu passei a ter esse mesmo hábito. E ele falava assim, olha, quando você for usar meu livro, você não abre ele todo assim, você abre desse jeitinho aqui, ó. Você quase não vê as primeiras e as últimas palavras, porque eu não quero que fique marcado aqui no meu livro. É um ciúmes que ele tinha, né? Não tem nada de errado, mas se eu entregasse o livro para ele todo marcado, eu tinha que dar um novo, obviamente, para ele. Mas ele não podia pôr o coração dele naquilo, né? É um material, é algo que a gente usa, né, vai usufruir para o nosso conhecimento, para que nós possamos caminhar bem. Mas isso não pode dominar o nosso coração. Então, qualquer coisa que domina o nosso coração, tirando o foco de Deus, o ciúmes possessivo, ele se torna pecaminoso. E aí, obviamente, nós temos o ciúme virtuoso, ou seja, o zelo conjugal. O zelo para proteger uma relação de amor. É a determinação de um marido em manter a exclusividade do seu lar contra a intrusão de um adúltero. Nós vemos, hoje em dia, o mundo justamente usando de artimanhas para atrair as nossas famílias, seja num relacionamento conjugal ou até mesmo no relacionamento dos nossos filhos. Quando nós passamos a ensinar aos nossos filhos, inculcar na cabeça deles os mandamentos do Senhor, e vem outro e distorce totalmente aquilo, dizendo que é coisa do passado. Nós temos que ter ciúmes dos nossos filhos suficiente para saber e lutar contra essas ideologias que vão contra aquilo que nós defendemos. Nós temos que ter ciúmes disso. Nós não podemos aceitar qualquer ideologia diferente daquilo que nós ensinamos e pregamos. E isso se implica, obviamente, também no nosso cônjuge. Nós temos que ter esse cuidado, isso é um zelo que nós temos. E Deus nos atribui, então, Deus nos dá este sentimento, mostrando que Ele tem também conosco. Então, o ciúme de Deus é deste último tipo, a exigência de amor incondicional e lealdade dentre a sua aliança. Quando a gente escuta de que o marido deve dar a vida à sua esposa, essa é a ideia. O marido que é ciumento, ele não mata a sua esposa, ele dá a vida por ela. É o que nós vemos nessas notícias de homens que matam porque ele quer ter um controle. E se ele fosse casar com uma outra mulher, ele vai fazer a mesma coisa e assim vai. Porque, ao contrário disso, ele tem que proteger, dando a sua própria vida à sua esposa. Isso é zelo. Isso é um cuidado que o cônjuge tem com sua esposa. Eu estou trazendo aqui o aspecto do cônjuge porque Parker vai falar muito sobre o casamento nesse capítulo. Ele vai relacionar bastante o zelo dos ciúmes de Deus conosco, assim como ele usa do casamento, sendo o Cristo cabeça e nós a noiva de Cristo. Então, de maneira geral, nós vamos falar bastante a respeito disso. Então, a comparação que ele usa aqui, nesse último termo, como o ciúme virtuoso, é justamente o zelo conjugal. De maneira que a gente cuida do nosso cônjuge ao ponto de dar a vida por ele e não tirar por egoísmo próprio. Como sempre, bem-vindo, Mauro. Imagina. Você está falando aí, eu fico refletindo, né? Aí, a ideia que o Senhor tem esse zelo é assim, vocês estavam lá no deserto, ou melhor, lá no Egito, escravos lá sofrendo, eu vou lá, pego vocês, tiro vocês daquela condição, troco, dou banho, cuido, dou a comida e faço todo o cuidado, invisto em vocês. Agora vocês pertencem a mim, vocês são meus, eu te resgatei,
Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o seu Deus. Aí não quero que você se prostitua, você seja idólatra. Eu não quero, não me troco por ninguém. Eu sou zeloso. Vocês pertencem a mim. Eu te comprei por alto preço, um preço precioso do sangue. Ou seja, vocês são meus e eu que cuido de vocês. Eu que sei o que é melhor para vocês. Então é esse zelo de Deus, é um sentido positivo totalmente, né? E a gente tem um zelo negativo muitas vezes, que é um zelo pecaminoso. O nosso zelo, a gente tem essa ideia do zelo pecaminoso, né, do ciúmes pecaminoso, porque justamente a gente coloca o nosso coração ou aquilo que a gente pensa, é o nosso sentimento, porque nós vamos botar o pecado nos ciúmes por muitas vezes, ainda que ele seja lícito. Ele vai vir manchado com o pecado. Então, às vezes, a gente tem essa visão por conta disso, de estar acostumado em viver um ambiente onde o ciúmes é tratado dessa forma. E como Mauro mesmo colocou, Deus, até em Êxodo, ele coloca isso, a partir do capítulo 20, no verso 2, olha lá, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É exatamente isso. Eu tirei você dessa condição. Você vai querer voltar para isso? Não, então aqui eu vou te dar uma sequência de ordens que você tem que cumprir. E aí depois ele vai falar que ele é o Deus zeloso, que concede misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, Deus apresenta um zelo no capítulo 20, nos 10 mandamentos, iniciando dessa forma. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, quando a gente fala a respeito do microfone para o Mike aqui. Então, quando a gente fala a respeito de casais que quer ter o controle, Deus está mostrando aqui de uma maneira mais de mais um cuidado que Ele tem conosco do que essas notícias do cara que matou o teu cônjuge, né? Da mulher que matou sua esposa. Então, ele coloca de que, olha, eu te tirei de uma escravidão, você estava sendo maltratado. Agora eu estou sendo zeloso com você. Te usavam como escravos, eu estou te dando a liberdade. Então, Deus usa desse termo para justamente... Aliás, Deus começa Êxodo 20 falando exatamente desse cuidado. Mike. Graça e paz, irmãos. Amém. Mas nesse caso aí, presbítero... Fábio. Pablo? É Pablo? Fábio. Fábio. Isso. Presbítero Fábio. No caso, se Deus permitisse que... Deus não está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o povo, dando regras para o povo servir e colocando, como posso dizer assim, debaixo de um jugo, mais ou menos, só para mim entender essa situação. Porque o povo vivia na escravidão. Uhum. Deus tirou eles de lá, só que deu regras para eles que, se eu não me engano, em Hebreus, diz que não teria como cumprir. Então, não é a mesma coisa tipo de um ciumento quase que vicioso, por exemplo? Só para me entender. Você fala no caso de Deus ter também um ciúmes vicioso, nesse caso? Só uma pergunta. Tá. Literalmente é uma pergunta. É porque, tipo assim, se Deus não permitisse que eles vivessem livremente, não seria... Aí seria um zelo virtuoso, no caso? Mas vamos então fazer uma comparação, vamos tentar refletir junto. O caso do povo que vivia como escravo, eles tinham liberdade? Eles eram livres? Não. Deus agora, apesar de colocar regras, ele dá a liberdade para o povo, mas de uma maneira, trazendo a eles a convicção daquilo que eles foram criados. Vamos um pouco mais além, vamos um pouco mais atrás. Deus, quando cria o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele não impõe regras a eles? Sim. A regra deles é que eles devem cultivar, cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus deu. Presbíteros e pastores, vocês me ajudam aí se complementar alguma coisa aí. Ele vai zelar, vai cuidar, ele dá uma ordem deles zelarem, cuidarem, cultivarem, e ele dá uma outra ordem também. Olha, de toda a árvore vocês podem comer, mas daquela em específico não. O ponto é, Deus nos criou para a sua própria glória, e Deus nos criou com o objetivo de servir a Ele. A partir do momento que eu me desvencilho disso, eu não estou mais cumprindo com o propósito do que Deus me criou. Você tem uma filha, né? Se sua filha vira para você, você dá uma ordem a ela, vira para você e fala, não vou fazer o que você quer, não vou cumprir, como que você vai se sentir? Entende? Você é o pai dela, você é a autoridade que está sobre ela,
E você faz isso por quê? Você dá ordem a ela para o bem, para o mal dela? Para o bem. Então, quando você está dando ordens, dando regras e dando direcionamento, é para que ela trilhe um caminho correto, para que ela sirva de maneira correta. A partir do momento que ela faz isso por vontade própria, ela está desvencilhando daquilo que você crê, daquilo que você ensina. Então, o caso de Deus aqui, os 10 mandamentos, apesar de serem apresentados aqui em Êxodo 20, mas Deus está reforçando, relembrando aquilo que eles foram, por aquilo que eles foram criados. Porque em Adão, tudo isso foi descumprido. Eles criaram outros deuses que foram eles mesmos. Eles adulteraram contra o próprio Deus. Eles invejaram o próprio Deus. Eles mataram no seu coração. Então, Deus relembra de uma maneira mais específica aqui, ele destrincha mais essa ordem direta, para que tragam eles para o direcionamento correto. Agora, como você citou, em Hebreus, a gente consegue cumprir isso aqui de forma plena e perfeita? Mas nós vamos ver que existe um outro zelo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, de um outro zelo que Deus deu, de maneira que ele falava, que mostra assim, você não é capaz de cumprir isso, mas eu vou dar alguém que vai conseguir cumprir, de tamanho cuidado e zelo que eu tenho por vocês. Então, é mais ou menos isso. Eric. Deixa eu só o Eric falar, depois o Juarez. Ô, irmão, a respeito disso que o irmão perguntou, eu acho que a visão está na palavra liberdade. É que os outros acham que ser livre é fazer o que quer. E quando Deus me compra, Ele tem o direito. Só que a liberdade é o poder de dizer não. E o mesmo Deus que me comprou, Ele me deu a liberdade de dizer não. Falou, eu não aceito isso, eu não quero viver para o pecado. E Ele me comprou, mas eu não obedeço por regras meramente, eu obedeço por amor a esse que me comprou. Então, esse que me comprou tem um amor tão grande que eu vou amá-lo e fazer o que Ele quer, não porque eu possa ser salvo, não porque eu tenha que fazer alguma coisa por obrigação, mas, caramba, Ele me tirou do Egito, Ele me ama, Ele me comprou. E Ele colocou algumas regras que não são penosas para nós, porque nós olhamos com olhar de amor para Ele, e nós olhamos para Ele e falamos, eu faço porque eu te amo. Então, a liberdade, é que os outros falam, eu vou casar com você, vou te dar liberdade. Nós amamos a nossa mulher. Ela tem liberdade de um dia chegar em mim e falar assim, eu não te quero mais. Mas por que ela não faz? Porque ela teme ao Senhor e ela me ama. Porque eu sou um marido generoso para ela, eu sou um marido que cuido dela, e ela tem prazer de estar ao meu lado. Então, quando a gente fala assim, você é livre, Jesus me libertou, Ele me libertou, mas me deu regras, mas regras para a vida, não para a morte. Então, nós éramos escravos, mas hoje nós somos escravos de Cristo em amor, né? É assim que eu entendo a liberdade. Perfeito. É melhor ser escravo de Deus do que ser escravo do nosso próprio coração. E você citou algo interessante. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus para isso. E o verso 2 é eleição pura, porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não foi, porque você saiu, agora te dei toda essa condição. Eu tirei você dessa condição e agora eu vou zelar por você. Então, perfeito, é exatamente isso. Só o Juarez aqui, depois o Mike de novo. Então, a lei do Senhor é para nos proteger. Deus nos criou e Ele sabe como funciona o ser humano. Então, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, é para nos proteger. Por exemplo, trazendo para o tempo atual, você não pula carnaval porque você vai encontrar bebida, um monte de coisas erradas, você vai gastar o seu dinheiro, você vai perder a sua saúde. Então, você não pulando o carnaval, você vai ser saudável, você vai proteger o seu bolso, trazendo para a nossa época. Então, Deus sabe o que é bom para o ser humano. Então, por isso que Ele coloca mandamentos, a palavra dEle. Além do fato, obviamente, o fato de não pular carnaval é uma obediência a Deus, porque é uma festa idólatra, que vai tratar a sexualidade de maneira muito aberta e pública, mas isso traz consequências físicas. Também é o cuidado e o zelo, é a consequência do cuidado e o zelo através da obediência. Perfeito. O senhor Eliseu, depois o Mike de novo aqui. Irmãos, para nosso entendimento, jamais nós podemos comparar o jugo de Faraó com o jugo de Deus. Isso. Jamais. Vamos estudar a história de Faraó no Egito e a história de Deus. Lembra o que Deus fez com Abraão? Lembra o que Deus fez com Elias, com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, com todos os profetas, aqueles que seguiram o Senhor. E Jesus disse,
Na verdade, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um jugo, sim, mas um jugo que nós suportamos. O jugo de Faraó, o povo de Israel não podia mais suportar. Então, o jugo de Cristo é suave, nós podemos carregar e suportar isto. O de Faraó, jamais. Perfeito. O Mike aqui, depois o pastor. Então, presbítero Fábio, eu não perguntei nem por causa de mim, porque eu já sou cristão, só que estou começando a estudar um pouco agora sobre as defesas, como debater, né? É porque eu tenho 2 primos que são ateus. E eles são muito próximos a mim. E uma das coisas que eles ficam falando é: seu Deus é ciumento, seu Deus é isso, seu Deus é aquilo. E eu queria descobrir uma forma de debater com eles sem mostrar que o meu Deus é. Porque por mim, eu aceito ser escravo de Cristo, por exemplo. Sim. Porque eu sei que Cristo tem uma vida muito melhor, com Cristo do que o que o mundo acha que é felicidade. É o que eu falo para minha filha. É destruição. Eu sei porque eu passei um tempo no mundo. E é destruição. Então, eu sei que Cristo é a vida. Só que eles não têm essa visão. E aí eu queria poder debater com eles sem, se explicar para eles direito isso. Porque eles sempre tacam na minha cara que Deus é um Deus ciumento. Entendeu? Perfeito. E, irmãos, assim, isso que o Mike colocou é interessante, porque às vezes são perguntas que são óbvias, e é claro pra gente, né? O irmão mesmo colocou aqui de que isso está muito tranquilo, eu prefiro ser escravo de Deus. Mas você colocou um ponto que é interessante, às vezes a gente não sabe argumentar. Então, esse é o momento para a gente tirar, como é que fala, armas o suficientes para debater esse tipo de coisa. Muito bom. Pastor. No Exército, tinha umas paradas militares muito longas e cansativas, e quando um soldado desmaiava, a primeira ordem era segurar o fuzil, salvar o fuzil, deixa o soldado cair. Então, isso é um zelo sem amor, onde o objeto vale mais do que a pessoa, né? Eu estava pensando aqui, por que a Bíblia usou essa linguagem, ciúmes, que tem como tradução zelo, e não usou logo o zelo, para evitar essas dúvidas e essas divisões, né? É provocativo mesmo, porque quando a gente fala que a pessoa tem cuidado com o livro, é uma coisa, você transmite uma ideia. Mas quando você diz, olha, ele tem ciúmes pelos livros dele, você transmite uma outra ideia, de maior intensidade, de um sentimento mais profundo, de uma reação mais passional mesmo. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes, Ele está levando as pessoas a se imaginarem com ciúmes da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, onde aquele sentimento é muito forte, né? Seja por proteção, seja por inveja, o que for, mas a ideia da explosão do sentimento, que é tão visceral, tão próprio. Agora imagine esse sentimento de amor puro e perfeito de Deus por nós e pela sua glória, antes de tudo, né? Primeiro, o ciúme de Deus é pelo seu próprio nome, pela sua glória. Isso. E aí vem essa questão da liberdade, né? Deus é tão perfeito e puro que nós precisamos entender que Ele nos deu o privilégio de desfrutar da sua glória e presença, bondade e santidade. Então, Deus não está nos fazendo um favor, nós é que somos, né, contemplados em desfrutar disso. E para desfrutar melhor disso, tem que ser segundo a sua vontade, segundo a sua lei. E a lei, ela é resumida como a lei do amor. Não é? As obrigações são obrigações do amor. Quem tem filho pequeno vai estabelecer as regras pelo bem das crianças, para a proteção, para o desenvolvimento, pela saúde. É uma forma de expressar o amor, ainda que nós sejamos imperfeitos. E à medida que eles vão crescendo, eles devem entender assim. Não é? Seguir certas regras da higiene pessoal, da saúde, do aprendizado, são regras que protegem, que estruturam, que fortalecem, que demonstram que o pai está sendo o quê? Cuidadoso, amoroso. Mas quando a gente diz assim, que o pai é ciumento por uma filha, né? Eu sou, e outros aqui eu já sei que são também, o que é que nós estamos dizendo para as pessoas? Olha, o meu sentimento é tão poderoso e forte que é melhor você não arriscar, desafiá-lo. Então, este amor de Deus é tão inexplicável que Deus usou essa palavra para dizer assim, que ninguém ouse tocar naqueles a quem eu amo, que somos nós. Aí nós lembramos, rapaz, o que nós fizemos para merecer um amor desse? Nada, pelo contrário, ofendemos este Deus, não é, que por ciúmes ao seu próprio nome, mandou o próprio Filho para morrer
a fim de que o seu ciúmes, né, perfeito e santo, não fosse ferido, mas fosse compensado pela justiça de Cristo. E hoje nós estamos aí no centro desse amor, né? Eu vejo dessa forma. Perfeito, perfeito. E, assim, nós temos que aprender a pôr valor naquilo que deve ter valor. Deus, não vamos também se vangloriar, então o que significa que eu tenho valor? Começar a cantar aquela música. Não é você tem o valor, não. Você não tem valor. Você é um pecador miserável. Mas Deus cuida da gente, Deus nos dá um certo... nos dá um carinho, Ele é zeloso conosco nesse aspecto. Então, se Deus é assim comigo, eu tenho que ter este mesmo ciúme e zelo por aqueles a quem Deus me deu. Minha esposa, seu cônjuge, os meus filhos. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. É o ciúme virtuoso e não é o ciúmes vicioso como nós vimos. Tranquilo, Mike? Já tem arma suficiente aí para debater com seus primos? Muito bom. Muito bom. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. O terceiro ponto que o Packer também traz neste capítulo, ele fala sobre o adultério espiritual e a glória de Deus. Nós temos alguns textos para ler, eu vou pedir para alguns irmãos abrindo, nós vamos lendo esse texto. Ezequiel 16:38. Nós temos também, eu acabei não colocando na ordem certa, mas vamos abrindo aí. Ezequiel 16:38, Ezequiel 8, 3 a 5, Êxodo 34:14, acho que nós já lemos, então o Êxodo não precisa. Números 25:11. Quem pode ler Ezequiel 16? Edu. Ezequiel 8. A Bibiane e o Mike lê Números 25:11. Então, Ezequiel 16:38, ele vai falar que Deus utiliza dessa linguagem jurídica e emocional forte para descrever o julgamento da nação do povo, né, o julgamento infiel. Pode ler? Pode ler. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Olha só como é pesado, né? Então, como o pastor mesmo falou, ele usa de um termo pesado para dar choque mesmo. Então, a Ezequiel 38 ele vai trazer essa realidade bem pesada de como que Deus vai julgar. Ezequiel 8. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Então, o profeta aqui ele descreve um ídolo colocado como uma imagem, né, imagem dos ciúmes, exatamente provocando, ressaltando a reação zelosa do nosso próprio Deus. Números 25:11. Posso ler? Pode ler, por favor. Finéias, filho de Eliezer, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Olha só, aqui no Números 25, só para contextualizar, para a gente não ler o texto para não delongar muito, o contexto aqui de Números 25, Finéias ele é aqui, no caso, exaltado por Deus. Porque o que acontece? Israel estava acampado ali próximo das fronteiras de Moabe, de Midian, e o povo começou a se relacionar justamente, né, se envolvendo com imoralidade sexual, com as mulheres midianitas, participando de, inclusive, sacrifícios dos deuses. E aí, nessa percepção, ele trata, Finéias, então, vendo toda aquela condição, ele, ao ver aquela desonra, ele age de maneira pontual. Ele pega uma lança e enfica no casal. Ele toma uma lança ali, entrou na tenda e atravessou tanto o homem quanto a mulher.
Provérbios 6. Provérbios 6? Agora já estou com o microfone, se quiser eu leio. Então leia, por favor. O senhor deu a ideia? Assuma aí, né? Assuma aí. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, se você imaginar esse furor, não é, por algo que foi roubado, tomado, não é, sem o direito, não é, paralelamente, esse é o furor de Deus por alguém que fere sua glória, por alguém que fere o seu povo. Satanás, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, sofrerão o furor da ira de Deus por conta desse ciúme santo de Deus, tanto dos que usaram seu nome em vão, se esqueceram dele, quanto daqueles que atacaram e feriram aqueles a quem ele ama. Então, essa é a ideia que transmite esse furor, não é, de uma forma infinita, terrível e poderosa, porque a ira de Deus é fogo consumidor, Deus é fogo consumidor, de um amor inexplicável que não negocia, não aceita presentes, nada aplaca essa ira. Este é o amor de Deus por nós, é o zelo de Deus por nós, este ciúme. E há daquele que querer mexer com aqueles que são de Deus, porque vão sofrer consequências drásticas. Como o senhor falou, não é, a gente às vezes se prende a algo terreno, mas é uma eternidade de Deus condenando, punindo por aqueles que foram realmente contrários ou quiseram mexer com o próprio povo de Deus. Então, há daqueles que forem realmente seguir esse caminho. Então, no caso, o provérbio expressa muito bem isso de maneira clara. E percebe, sempre vai ser relacionado à questão do cônjuge. Sempre vai ser relacionado, porque Deus nos trata dessa forma. Nós vamos ver no próximo ponto, inclusive, que Deus vai nos tratar como noiva. Então, este é um zelo que Deus tem e que Ele requer de nós. A ideia de Finéias aqui é mostrando que Finéias não estava se importando com nada. Ele foi lá, por zelo e cuidado, e fez aquilo que devia ter sido feito. Então, Deus tem ciúme para obter a sua glória através dos homens, no caso aqui de Finéias. Seu zelo é para cumprir o seu propósito de justiça e misericórdia, julgar os infiéis e restaurar seu povo humilhado. Então, nós temos que ter, como dessa história, depois se atente ali, não vou escolher, porque delonga muito realmente tempo essa história de Finéias, aqui em Números 25, mas Finéias foi um bom exemplo, inclusive Deus o ressalta, né, ou elogia pela sua postura. O quarto ponto, ele vai falar da teologia da aliança e do matrimônio espiritual. Deus se apresenta como o marido de Israel. Oséias 2 e Jeremias 3, ele vai dar essa apresentação direta. O dote aliança, na cruz e no Sinai, Deus compra o seu povo. O ciúme é a reação jurídica e emocional de um marido que vê sua esposa, a igreja, flertando com a morte, que é o pecado. Então, a ideia aqui que Deus tem os ciúmes é justamente por ver, quando tem ciúmes da gente, é por ver o povo dele flertando com o pecado, com as idolatrias que há no mundo, as nossas próprias idolatrias. Então, a idolatria como adultério, quando o povo de Deus adora ídolos, Deus não fica apenas triste, ele manifesta ciúme porque Israel está quebrando o voto de fidelidade. E o ciúme de Deus é tão grande que é ao ponto dele te disciplinar para isso, mas que traga você as rédeas, traga você de volta, porque ele tem zelo, ele tem ciúmes daquilo que é dele. No Antigo Testamento, a idolatria nunca é vista apenas como um erro intelectual, mas como uma infidelidade visceral. O ciúme de Deus é a dor do amor traído. Aquele que tem a traição em alguma relação, seja conjugal, de amizade, de irmãos, é doído. Isso machuca, isso fere. E nós passamos a ter esse sentimento porque é aquilo que você zelava, que você cuidava, que você tinha uma intimidade. E quando isso é quebrado, a gente, pelo nosso pecado, a gente não sabe o que fazer, você perde o controle, né? Por muitas vezes, até eu falei, tem as reações pecaminosas,
mas ela parte de um princípio daquilo que é seu, que é propriedade sua. Então, Deus nos trata, aliás, Deus relata isso quando a gente adultera espiritualmente. Quando eu flerto com o mundo, quando eu flerto com as minhas idolatrias, com os meus pecados, Deus tem esse sentimento. Então, por que nós temos esse sentimento? Porque Deus também tem, Ele só atribuiu a nós aquilo que Ele sente pela gente. Então, entendemos o relacionamento de Deus como o seu povo através da aliança, e Ele faz isso tratando ali como um matrimônio espiritual. Assim como um casamento saudável não admite uma terceira pessoa, Deus não admite dividir o coração de seus filhos com ídolos, seja dinheiro, fama, conforto ou deuses falsos. Não há como você querer dividir a atenção de Deus com aquilo que vai te promover também muitas vezes benefícios, bens materiais, seu trabalho, seja qualquer outra coisa que você tenha, que pode ser lícito. O trabalho ele é lícito, o Edu. Mas por muitas vezes ele se torna o nosso amante. Por muitas vezes nós colocamos ele como prioridade de Deus. E aí o que Deus faz por muitas vezes? Tira. Para mostrar que Ele é o principal, Ele deve ser o centro do nosso coração. Ô Fábio, tem hora que é difícil a gente imaginar o que alguém sente ou que a gente causa em alguém, né? Então, por exemplo, tem dores que eu fiz minha mãe sofrer quando eu era jovem que eu só vou perceber agora que meus filhos fazem parecido comigo. Então, é difícil, você fala, né, de a gente trocar o trabalho, como você falou agora, sim, mas é difícil eu olhar e eu me enxergar. Então, o meu comentário é mais para ilustrar, né? Uhum. Tem um profissional, um rapaz lá de Sorocaba, ele tem um canal no Instagram, um perfil lá, e ele publica uns trabalhos que ele faz na cidade. É superficial, mas é interessante. Ele pega morador de rua e ele propõe, você quer passar um dia comigo? Eu tenho um estúdio, lá você vai tomar banho, você vai se alimentar, eu vou cortar seu cabelo, vou cuidar de você, roupa nova, e a pessoa vai para lá. Aí pega na rua lá, bem sujo, meses, ele pergunta, você tomou banho há quanto tempo? Tem 3 meses que eu tomei um banho. Aí a pessoa vai, troca a pessoa, aí depois que ela comeu, tomou banho, está bonita ali, né? Geralmente são homens jovens, pegou uma vez uma mulher ou outra, mas é mais difícil mulher, e a pessoa fala assim, agora eu sou outro, né? Se sente renovado, de fato, dignidade, né? Uhum. Então a pessoa se sente bem, a gente sabe que é superficial, mas é digno, é assim que é para ser. E agora, você aceita um tratamento, tem uma casa, você pode ir para lá, tentar se desintoxicar, e alguns falam assim, não, eu não quero não. Aí você fica imaginando, né? Agora é o ângulo que a gente olha, a gente entende melhor. A pessoa, ele olha, eu fico pensando, roupa nova, barba feita, está até maquiado ali, aí ele vai deitar na calçada de novo e viver aquela vida de morador de rua novamente? Como? Né? Então, para a gente não entende como aquela pessoa é capaz de trocar uma coisa pela outra. Agora a gente aplica, né? E quantas vezes a gente troca também? Então, meu trabalho é muito mais importante. Nós temos o Deus do trabalho, né? Sim. Ah, você vai lá no domingo? Não, não vou não. Ô, vamos lá. Aí você fala assim, você vai? Não, não vou, é que eu vou trabalhar. Ah, você vai trabalhar. Não, trabalhar, tá tudo certo. É um salvo-conduto para a gente não fazer. E quantas vezes outra coisa, né? Eu não venho no culto cada um ilustra com uma razão que quer, compromisso que surge, eu deixo de meditar na palavra porque cada um aplica a razão, casa, trabalho, compromissos, e aí a gente vai gradualmente trocando uma coisa pela outra. A gente não nota. Quando a gente vive, a gente não nota. Quando a gente vê na vida do outro, fica mais claro de ver. Mas aí você imagina Deus olhando e sabendo, você estava indo para o inferno, e Ele não precisa disso. Mas Ele olha e fala, você estava indo para o inferno. A obra salvífica, aquela teologia bonita que a gente conhece, não é teologia só, é uma realidade que se impõe. E o Deus sabe disso, e a gente está correndo na jornada, mas trocando, barganhando essas coisas tão altas e caras por coisas passageiras e banais. A gente só consegue mudar as aparências, e só Deus muda o coração. Né? A gente pode embelezar tudo na nossa vida, mas mudar um coração pecaminoso. Só para eu terminar aqui, aproveitando a carona. Claro, pode, claro. 2 capítulos de Ezequiel que eu sugiro que os irmãos leiam em casa depois, cuidadosamente, que expressam um pouco dessa questão dos ciúmes e do amor de Deus. Ezequiel 16 e Ezequiel 23 falam a respeito do pecado de Israel,
e ele é retratado como uma mulher adúltera. Um texto muito forte, inclusive. Mas Deus fala que ele fez uma aliança com o seu povo e também no segundo ele julgará os adúlteros, né? E é por isso que expressa esse sentimento. Ezequiel 16, 23. Perfeito. E até voltando um pouco até no que o Mike tinha até falado, quando a gente fala a respeito, por exemplo, das leis, se a gente olha os mandamentos, a gente sabe que nós não somos capazes de cumpri-los. Mas quando você lê, sondando o teu coração, você vai achando exatamente os ídolos e os pecados ou os mandamentos não cumpridos da sua parte quando você tem um ídolo. Porque a partir do momento que você não cumpre os mandamentos, você já tem um ídolo. Então, vamos colocar como eu falei a respeito da questão do trabalho. Quando eu me dedico demais ao meu trabalho, não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. Porque por mais que Deus dá uma ordem de que o dia do Senhor, né, nós temos o sábado, no caso domingo, como o dia do Senhor para nos apresentar, mas os outros 6 dias também, trocados somente para os meus próprios benefícios, não apresentar diante do Senhor, ou buscar diante do Senhor em culto, em devocional, em leitura bíblica, em oração, vai adiantar nada você vir domingo a domingo, se só faz isso em um dia, e esses outros 6 dias eu estou dedicando a mim mesmo. Você está descumprindo o mandamento. Porque o mandamento, quando fala a respeito de guardar o sábado, né, ou guardar o domingo, significa que os outros 6 dias, quando eu estou trabalhando, eu estou me preparando para o dia santo do Senhor. Mas eu estou todos os dias vivenciando o dia do Senhor, trabalhando para a glória dEle, de maneira que Ele não seja mais o meu Deus. Então perceba, quando essas coisas começam a tomar conta ao ponto do domingo, é só um dia que eu vou faltar? E a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso, porque são as pequenas coisas que vão introduzindo o nosso coração. Na quarta-feira da semana retrasada, nós estávamos estudando o penúltimo capítulo do livro Pecados Intocáveis, e eu estava falando a respeito do mundanismo. E às vezes isso vai entrando de maneira sutil no nosso coração. O trabalho, que é algo lícito, lindo, maravilhoso, trabalhar, é bênção de Deus. Mas de maneira sutil, às vezes o trabalho vai fazer com que eu não consiga mais ter tempo para minha família, que não me dedique mais ao Senhor. Que às vezes um domingo que eu falto para trabalho, eu vou faltar o outro e o outro. E quando você vai ver, o mundanismo tomou conta do teu coração. Ele passou a ser o seu Deus. Outra coisa que é lícita, uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você falta 1, falta 2, 3, quando você vê, já passou tudo. Vários domingos e você não se apresentou diante de Deus naquela ordem, ou você não se preparou para Deus naquele exato momento. Estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, não vamos ser também burro de carga achando que a gente tem só um propósito. Deus nos dá essas bênçãos, mas nós temos que saber usufruir delas também. Fazer com que isso seja para a própria glória de Deus. De maneira que minha segunda-feira já aponte para o domingo seguinte. Que a minha viagem, no meio de semana de quarta-feira, ela aponte o meu preparo para o domingo, o dia do Senhor. Porque a partir do momento que a gente troca isso, nós estamos colocando o nosso Deus, o nosso coração acima do nosso próprio Deus. E nós vemos que em Êxodo 20, versículo 2, ele vai falar que ele nos tirou da terra do Egito, então agora ele requer uma obediência de nós. Meu grande teólogo, Alan, ali. Ó. O Alan, quando fala, eu encerro a aula, cara. Não, imagina. Na verdade, eu estou aprendendo aqui, eu queria só colocar dar ênfase numa parte que vocês já falaram, todo mundo aqui, mas que o cuidado, os ciúmes, o zelo de Deus pelo seu povo comprado, né, com o sangue de Cristo, o Cordeiro, é tão maravilhoso que isso deveria, na prática, teologia prática, confortar o nosso coração, sabendo que quando Deus diz um não para nós, ou nos leva para um deserto para provar, porque o povo de Israel foi conduzido pelo deserto para Deus mostrar para Israel o que estava no coração dele. Quando Israel mostra a saudade de comer cebola, isso é terrível.
o povo não via isso, mas Deus via. Olha, é exatamente o que estamos tratando aqui. Então, quando nós passamos privações, provas, desertos, que você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Na verdade, é o contrário. Deus está cuidando de você e não está entregando você a você mesmo. Porque se Deus entregar a nós mesmos, é só desgraça. E Deus nos chamou para triunfo na graça. E aí eu lembrei aqui de um texto, parece fora do contexto, mas eu quero só ilustrar 2 Timóteo 3, verso 14. Paulo, né, o pai aqui na fé de Timóteo, dizendo para ele assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no capítulo, no contexto aqui, ele está falando daqueles que são amantes de si, mais amigos dos prazeres, que deturpam a palavra de Deus. Está dizendo, tu, como um pastor jovem, diferente deles, permanece. É como se fosse assim, eles podem, você não. Você é meu. Você é de Deus. Você foi ensinado, escolhido, separado desde o ventre para essa vocação. Então, eles podem, mas você não. E nós, muitas vezes, temos que olhar para Deus nessa mesma dimensão do cuidado e do zelo amoroso de Deus por nós. Eles talvez podem, eu não. E eu tenho que ser grato a Deus por isso. Vamos orar? O Alan toda vez, rapaz. Mas não, estou brincando. Eu falo isso porque eu tenho liberdade, eu brinco bastante com ele nesse aspecto. Mas agora deixa eu até usá-lo como exemplo. O irmão, assim, quando traz esses incrementos, né, essas reflexões para a gente, é muito interessante, porque semana passada a gente estava conversando, e ele falando a respeito do trabalho dele, né, das propostas que ele estava. E, rapaz, ele contando de alguma coisa assim, de às vezes as portas fechando e tal, e pensa um cara tranquilo falando isso, mas ele entendendo que é um zelo e um cuidado de Deus. Né? Eu estou falando porque, assim, às vezes são coisinhas que a gente, obviamente, trazem desespero para o nosso coração, dependendo do que for, mas a gente tem que ter essa convicção de que é um zelo e um cuidado que Deus nos dá de nos privar, talvez por ciúmes, para que talvez aquela empresa, aquele trabalho fosse me levar para longe dos caminhos do Senhor. Eu vou abrir aqui um parêntese, só uma questão pessoal, mas eu achei interessante. Minha esposa falava uma vez que eu tinha um trabalho que eu viajava bastante, e eu não gosto de viajar a trabalho, isso é uma coisa que eu não gosto de viajar a trabalho. E aí era uma empresa que eu tinha que viajar quase uma semana sim, uma semana não. E ela contou isso para mim muito depois, que ela passava a minha camisa e orava, pedindo para Deus me mandar embora daquela empresa. Olha que bênção de esposa que eu tenho. Mas ela tinha um cuidado e um zelo. Eram ciúmes que não era excessivo, porque realmente as coisas estavam começando na empresa ali, a caminhar ao ponto de eu começar a ter que fazer viagens até com mulheres, dependendo da situação. E é uma coisa que eu tenho como não abrir mão disso. Eu não divido isso. Né? Mas eu não estou compartilhando mais por quê? Isso é um zelo que ela teve por mim. A gente tem que ter esse cuidado de entender que, às vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, seja a perda de um emprego, seja qualquer outra coisa que vai nos trazer uma tristeza, mas é um cuidado e um zelo de Deus. Deus está fazendo isso para a tua própria glória e se preocupando com a gente de fato. Então, assim, é difícil, às vezes, no momento, a gente tentar entender isso, mas Deus vai mostrar depois, de uma maneira tão clara e tão amorosa, que aquilo foi um zelo, um cuidado que Ele tem pela gente. Então, que a gente possa sempre ter essa convicção,
né? Aquilo que o irmão Alan falou é fato, é Deus nos privando, Deus cuidando, mostrando o teu amor e tua graça sobre nossas vidas. Alguém tinha levantado a mão, foi isso? Eu vi? Eu. Senhor Eliseu. Ô, Fábio, a gente, duas palavrinhas aí que está no texto, evidente aí, é a palavra adultério e lei, né? A gente tem que entender muito bem, porque a humanidade entende adultério como se fosse a relação de um homem com uma mulher. Que também é adultério, claro, não vamos tirar o mérito da palavra. Mas a questão do adultério em si, em relação a Deus, a pergunta do breve catecismo, acho que é 15, né? 14 ou 15, me ajude aí, agora me fugiu um pouco, mas a pergunta é, o que é pecado? Resposta, pecado é qualquer falta de... Me ajude aí. De conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, é relação do crente com Deus, não é relação com o crente com a lei do país, com as leis civis do país, não. É a relação com Deus. Então, qualquer coisa que nós fazemos que não está de acordo com a lei de Deus é adultério. Não é? A mentira é adultério, o falar mal dos outros é adultério. Tudo isso está adulterando. A gente tem que pensar nesse segmento aí. Olhar para a mulher com interesse, com a outra mulher com interesse, é adultério. Porque relaciona com Deus. É aquilo que Cristo falou no capítulo, no Sermão do Monte. Não é? Então, a gente tem que entender muito bem essa palavra, porque não é só o que a gente pensa, não. É o que está ligado, que a Bíblia nos explica o que realmente é a palavra, significa ela. E a lei de Deus, não é a lei do país. A lei de Deus é diferente dessa aí. É Salomão que diz, né, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, há uma diferença de mencionar isso para a gente entender bem o que Deus quis dizer para nós, para seguirmos, e aquilo que nós pensamos. E os mandamentos, por mais que a gente não consegue cumpri-los, nós nunca vamos conseguir cumpri-los, mas eles revelam aquilo que Deus requer e revelam os nossos pecados. Então, o cara que diz, eu não cometo adultério, mas se você trocou qualquer coisa daquilo que Deus te ordenou, seja você abrir mão de estar aqui para um evento qualquer, você está adulterando contra o próprio Deus. Se você rouba o tempo da tua empresa com conversas alheias, brincadeiras, você está roubando, você está descumprindo o mandamento. Então, sim, exato. Então, assim, a gente tem que entender que nós descumprimos as leis, os mandamentos de outras formas, ainda que não seja diretamente sobre aquilo. Tá? Então, a gente tem que ter essa convicção. Tranquilos até aqui? Então, vamos seguir. E o ponto 5, ele coloca de que a igreja como a esposa comprada, aquilo que nós vemos em Êxodo 20, no versículo 2, onde Deus já relata ali também a forma da eleição, eu tirei você dessa condição, você é meu, você é minha propriedade agora, e aqui ele vai colocar alguns outros pontos. Então, assim como Deus via sua aliança com Israel como um matrimônio, o Novo Testamento também apresenta a igreja como a noiva de Cristo. Então, até aqui nós vimos que Deus faz isso de maneira pontual no Antigo Testamento, e agora, no Novo Testamento, nós vamos ver ele apresentando Cristo. Cristo sendo o cabeça, Cristo sendo o noivo. Cristo, como marido fiel, requer da sua igreja amor e castidade, esperando que ela não se prostitua com falsos sistemas de crenças ou ídolos mundanos. Então, a partir do momento que Deus nos escolheu, a partir do momento que Cristo derramou o seu sangue, que é a aliança, ali o selo, que nos liga diretamente, ele requer de nós exatamente isso, amor e castidade, de maneira que a gente não nos prostituamos com falsos sistemas e crenças de ídolos. Então, o que é ser zeloso por Deus? Essa é uma definição que o Packer também coloca. É um desejo ardente, um desejo de agradar a Deus, fazer a sua vontade, expressar a sua glória de todos os modos possíveis. De toda maneira possível, você vai obedecer a Deus e você vai mostrar este zelo ao Senhor. Você vai cumprir aquilo que Deus requer da gente. Homem de uma coisa só, o homem zeloso só vê, cuida, vive para agradar a Deus, independentemente de saúde, riqueza, honra ou vergonha.
Deus nos criou com apenas um propósito. E Ele requer uma obediência plena. Tudo que vai fugir disso, Deus vai ter ciúmes. E se tiver que disciplinar a gente para trazer de volta para os eixos, Ele vai fazer. Porque Deus zela, Deus cuida. Disciplina é zelo. Disciplina é amor, demonstração de graça. Aliás, Deus não estaria sendo ciumento se não disciplinasse a gente. Se não houvesse disciplina, Deus não estaria mostrando que Ele é ciumento por você. Então, se você quer fugir disso, saiba que você está fugindo de um Deus ciumento, mas você vai sofrer de um Deus irado. Então, melhor estar debaixo de um Deus ciumento, que disciplina, do que mostrar estar diante da sua ira. E é aquilo, novamente, retomo aqui, Finéias foi o exemplo disso. Ele que demonstrou ali o zelo e o cuidado por aquilo que Deus, de fato, requer de nós, ao ponto de nos entregarmos em nome dEle. Irmãos, de maneira prática, eu tinha até esquecido de pontuar isso, mas a gente precisa ter também mais zelo pela nossa igreja. Ciúmes mesmo. Eu confesso a vocês que quando eu escuto coisas afora, falando a respeito da nossa igreja, me dá uma raiva gigantesca. De conversinhas alheias, de igreja de Poá. Olha, são comentários maldosos, que eu tenho ciúme sim. E nós temos que ter esse mesmo sentimento em defender a nossa igreja, em defender os nossos líderes, em defender os nossos irmãos. Quando escutamos conversas alheias, expondo o seu pecado, nós temos que ter zelo e nos preocupar com o nosso irmão a respeito disso. Temos que ter ciúmes. Porque de maneira prática, eu estou falando isso assim para ser prático mesmo hoje no nosso convívio, às vezes a gente não demonstra tanto ciúmes assim pela nossa igreja. Parece que quando a gente escuta alguma coisa, a gente até compartilha ali, fomenta um pouco mais o comentário. Não, irmãos, a gente não pode cair nesse erro, não. Não tem coisa pior que uma igreja dividida. Se tem uma coisa que é horrível, que eu vejo muitas vezes, é marido falando mal de esposa. Cara, que falta de zelo. Isso é falta de zelo, falta de amor. E às vezes a gente vai cair na mesma condição de tratar da nossa própria igreja, onde a gente prometeu ser membro, onde nós fizemos promessas, juramentos aqui diante desta igreja, nos submetendo a ela, ajudando. Quando há batismo infantil, os pastores pedem para que a gente fique de pé, dizendo que nós temos que também cumprir, apoiá-los, mas quando a criança faz alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é criticar. Nós temos que ter zelo naquilo que Deus nos deu. Deus nos colocou aqui nesta igreja com um propósito. E de maneira pontual, a gente tem que ser ciumento sim com essa igreja. Não excessivo por pecados, mas pelas doutrinas que há anos nós tenhamos defendidos e carregados, ainda que as consequências tenham sido drásticas. Aliás, é por zelo e por ciúmes que a gente passa, às vezes, por algumas coisas difíceis. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas é um zelo, é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa igreja, para que o mundanismo não entre aqui e penetre ao ponto dessas portas, desses bancos estarem vazios daqui a um tempo. Isso a gente tem que ter um zelo, isso a gente tem que ter realmente um cuidado. E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente também. O perigo da idolatria no coração. Ezequiel fala do ídolo, do ciúme, posto à entrada do templo, como Ezequiel 8:3 nós lemos. Hoje, nosso coração é o templo. O que está ocupando o lugar central do teu coração? Exame da consciência. Existe algum rival no seu coração que está provocando os ciúmes de Deus? Seja o trabalho, entretenimento, família, acima de Cristo? Até família nesse aspecto. A gente fala a respeito do zelo da família, e temos que ter, né? É lícito, óbvio, mas se a partir do momento que eu coloco meu cônjuge, né, minha esposa, acima de Deus, é idolatria. Cristo fala que nós não devemos amar mais aos nossos familiares do que ele. Então nós temos que ter ciência de que Deus é o principal centro do nosso coração. Descanso no zelo de Deus. Conforte-se no fato de que Deus é zeloso por você. Ele não permitirá que nada o arrebate das suas mãos, pois Ele é comprometido com sua própria aliança. Nós vemos Deus ao tempo sempre reforçando a sua aliança. Ele não faz aliança nova, Ele reforça.
Ele nos lembra, olha, eu estou cumprindo aquilo que eu disse a você, eu sou zeloso. Deus está sempre reforçando a sua aliança conosco. Zelo prático. Como o seu zelo por Deus tem manifestado na sua vida de oração, no serviço à igreja e na pureza moral. O que nós temos feito que tem agregado para essa igreja? O que o meu zelo com o Evangelho tem feito com que traga nessa igreja consequências boas? Eu sempre falo isso, nós somos a igreja composta por pequenas famílias. Se uma família não está bem, a igreja não vai estar bem. Uma família em quase 200 membros que nós temos é suficiente para derrubar uma igreja, se não tratada, se não cuidada, se não zelada. Então, o que eu tenho feito na minha casa que vai corroborar, que vai ajudar com a minha igreja, de maneira que minha igreja cresça, caminhe? Hoje eu sou o mais novo dos presbíteros. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar como presbítero, mas eu sei que os adolescentes, as crianças, vão assumir essa liderança futuramente. O que nós temos feito para preparar eles? Pais, o que vocês têm feito para preparar os seus filhos? Dar essa responsabilidade, demonstrar o amor a eles em servir a igreja. Porque se vocês não fazem isso, não espere que vai brotar no coração deles o interesse de servir essa igreja. É a sementinha, é alimentando, é colocando o desejo. De pouco a pouco você vai tendo interesse. No momento certo, Deus vai exaltar e vai levantar para que ele venha trabalhar para a igreja. É assim que nós mantemos essa igreja por mais de 55 anos. É zelando por ela, tendo ciúmes dela. Cristo, o noivo zeloso. Em Mateus 21, nós vemos Cristo purificando o templo com um chicote. Ali estava Deus ciumento em carne e não suportava ver a casa de seu pai transformada em comércio. Nós não podemos nos conformar com as falsas ideologias adentrando essas portas. Nem na nossa casa e nem aqui dentro. Nós não podemos aceitar. E olha só, uma coisa que eu achei interessante, eu até citei isso também no estudo que eu dei de quarta-feira, às vezes coisas lícitas que podem ser ditas, mas de uma maneira... como é que é o termo? Com eufemismo, para tentar trazer um mundanismo no nosso coração. Às vezes a gente fala tanto de graça, de pregar sobre a graça, graça, mas nós esquecemos da nossa responsabilidade. E pregar sobre a graça está errado? Não, é uma verdade bíblica. Mas quando nós tiramos também a nossa responsabilidade, não que isso vai fazer com que sejamos aceitos, ou que a graça de Deus ela se revela através das nossas obras, mas ela é uma consequência daquilo que Deus, através da graça de Deus. Se eu não demonstro cuidado, zelo pelos mandamentos do Senhor, de que adianta pregar somente da graça? É uma falsa, entenda, apesar da verdade, usado de maneira para justificar nossos próprios pecados. Poxa, pequei hoje, pequei amanhã, mas olha, a graça de Deus, é óbvio, é a graça de Deus, mas a graça de Deus requer um coração transformado, e ela demonstrará um coração transformado. Então, isso é um cuidado e um zelo que nós temos que ter, ao ponto de se tiver que chicotear, ser disciplinados, por isso nós temos que ser. É um cuidado de Deus conosco. E para concluirmos, os ciúmes de Deus é a nossa maior segurança. Entendam isso, irmãos. Ciúmes de Deus é o zelo, é segurança para nossas almas. Se ele não fosse ciumento, ele nos deixaria entregues aos nossos próprios ídolos destruidores. Porque ele é ciumento, ele nos disciplina, nos persegue e nos restaura. E aqui eu fecho com uma pergunta para nós refletirmos. Se Deus é autossuficiente e todo-poderoso, por que ele se importaria tanto com a nossa lealdade ao ponto de se descrever como ciumento? Isso diminui ou aumenta a nossa percepção do seu amor por nós? Então, meus irmãos, que a gente possa, de fato, levar em consideração esses ciúmes de Deus. É um zelo para a nossa vida. A disciplina é um zelo para a nossa vida. As perdas que nós temos, por muitas vezes, é um zelo para a nossa vida. Ainda que a gente não tenha as respostas na hora.
ainda que a perda de um ente querido, de um dia para o outro, nós nunca vamos ter respostas, mas é um zelo e um cuidado de Deus. Saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos ao nosso Senhor, se nós buscamos ao nosso Senhor, tudo o que acontecerá com a nossa vida, seja um momento drástico ou não, é zelo e cuidado de Deus. Para que a gente possa sempre ter isso em nossa mente, no nosso coração. Bom? Alguma dúvida? Alguém quer dizer mais uma coisa, contribuir com alguma coisa? Não? Então vamos orar. A gente vai encerrar. Eu vou pedir para o seu Jairo. Você olhar para a gente, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de toda graça, de poder e misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã, dia do Senhor, que o Senhor reservou para que tivéssemos aqui para louvar e glorificar o Teu nome e aprender um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado, Senhor nosso Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Teu povo tem nessa manhã. Pai Santo, ora a Ti, Pai, que esses ensinos que foi exposto a nós nessa manhã, que Ele possa transformar a nossa vida, possa mudar, ó Deus, o nosso entendimento e também, ó Pai, o nosso desejo, ó Pai, de aplicar a Tua palavra em nosso coração. Nós temos essa responsabilidade e também, ó Pai, sabendo que carecemos da graça do Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fazer isso em nosso coração. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Abençoa, Deus, o restante do dia, nos leva para casa em segurança e nos traga, ó Deus, à noite para prestar culto a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, tenham todos um bom domingo. E lembrando os homens, sócios da UPH,